Bom dia. Quero trazer para a meditação neste dia, dando continuidade ao último vídeo, Efésios capítulo 6, desta feita, versículo 13 por diante, que diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estás, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Só esses dois versículos para podermos trabalhar a nossa meditação neste dia. Só reprisando o versículo 13, que é o ponto de partida. Ele diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Fazendo uma engenharia reversa. A minha condição diante das guerras, diante das batalhas que travamos aqui nesta terra, como foi falado no vídeo anterior, ela é desproporcional, porém, para aqueles que têm o Espírito Santo, a Bíblia é clara, maior está conosco. Consequentemente, não tem aquela situação de dizer, eu sou fraco, ou estou fraco, eu não posso. Se a Bíblia é verdadeira e cremos que ela é verdadeira, ela é clara quando diz que quem está em você é maior. Então a questão aí é posicionamento. Poderio, você tem, né? Mas como utilizar esse poderio? Qual a sua condição em utilizar esse poderio? Já falamos sobre isso no vídeo anterior, mas vamos dar continuidade aqui, esmiuçando um pouco aquilo que Paulo falou. Verso 14, para sermos breves, não deixar o vídeo longo. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Aqui começa Paulo decalcando, separando peça por peça dessa armadura que, digo mais uma vez, vestindo-vos de toda a armadura, você permanece firme, inabalável e vence tudo. Ou vence tudo e ainda permanece firme. Então, cingindo vossos ombros com a verdade. Em outra tradução, a corrigida, eu uso a atualizada. Em outra tradução você vai ler, talvez na sua Bíblia aí, esteja cingindo vossos lombos com a verdade. Quando quando Pedro ele vem citar essa condição, na sua primeira carta, no capítulo 13, ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, lendo Pedro, a gente passa a entender o que significa lombo na palavra de Paulo aos Efésios. Cingindo vossos lombos com a verdade. Aí você vai lá para Pedro e entende que lombo aí é lombo do teu entendimento. No caso, a tua mente. Vamos recalcar isso aqui. A tua mente, encher a tua mente da palavra.
Porque João, tá, o evangelista, no seu evangelho, ele escreve, onde Jesus fala e ele escreve. Na oração de Jesus, se eu não me falha a memória, 17:17 diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se fôssemos correr a Bíblia aqui, teremos vários exemplos, várias referências que nos dá o suporte a entender que a primeira coisa que eu preciso fazer é encher a minha mente da palavra. Não tem como você ir à guerra nesse mundo espiritual sem ter conhecimento de Deus. Não existe. Sair à guerra no mundo espiritual sem ter a Bíblia como base para o teu conhecimento é morrer de graça. É morrer de graça. Segundo, vamos lá. E vestindo-vos da couraça da justiça. Amados, isso é tão sério. Porque João, lá na sua última carta, o Apocalipse, ele deixa claro que essas obras de justiça são os nossos atos, são as nossas ações de justiça aqui na terra. Capítulo 19. E deu-se à igreja, falando da igreja, de mim e de você, que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, que são os atos de justiça dos santos. Então você passa a entender o fato de Jesus, lá no comecinho ainda, falando das cartas às igrejas, a uma delas Jesus chegar e dizer: olha, eu sugiro que você compre de mim ouro e vestes para que te vistas e não apareça a vergonha da vossa nudez. Nos tornamos nus ou ficamos nus no mundo espiritual quando não praticamos essas obras, quando não andamos em justiça. E aí caímos naquilo que Jesus falou às igrejas, para que não apareça a vergonha da vossa nudez. Vestes para que te vistas. Aí você vai lá para Paulo, também aqui em Efésios, quando ele chega a dizer que Deus preparou obras para que nelas andássemos, obras de justiça. Então, amado, os teus atos têm que estar em acordo com o que a palavra determina para a gente. Esses 2 tópicos para a gente encerrar. Amanhã tem mais. Mas cinge a tua mente com a palavra. E uma vez feito isso, veste-te de justiça. Que os teus atos, que as tuas ações sejam agradáveis diante de Deus e dos homens. Amém? Que o Senhor te dê aí um final de semana abençoado, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Amém? Fica com Deus, um forte abraço e shalom.